Olá, pessoal! Hoje eu vou estar falando para vocês sobre classes abstratas dentro da programação orientada a objeto. Antes de falar sobre a classe abstrata em si, na programação orientada a objeto, vamos entender o que significa o termo abstrato. Abstrato, é o que não é concreto, que resulta da abstração. O que é uma coisa concreta? É algo que a gente pode tocar, que a gente pega, Esse é o conceito de algo concreto. Então, algo abstrato possui um grau de generalização muito alto. É muito abstrato, não dá para a gente mensurar, medir corretamente. E as classes abstratas? O que será que é classe abstrata em programação orientada a objeto? Uma classe abstrata é uma classe que não pode ser instanciada, basicamente é isso. Então, toda classe abstrata, ela pode ter todos os métodos de uma classe comum, que a gente viu até agora na disciplina, porém, ela não pode ser instanciada, ou seja, eu não posso criar um objeto do tipo desta classe, instanciado desta classe. Então, essa classe, ela é declarada como abstract e não pode criar objetos dela. A gente vai ver isso no exemplo prático. No próximo slide eu vou mostrar o código. Aí uma classe abstrata, ela somente pode ser estendida. E essa é a ideia, porque não faz sentido eu criar uma classe que ela não pode ser instanciada. Então, qual a serventia dessa classe? Então, nesse caso, ela vai servir para ser estendida, ou seja, ela vai ser uma superclasse de classes específicas, de classes menores. Esse é o propósito da classe abstrata. E a classe abstrata ela pode conter métodos abstratos também. O que seria um método abstrato? Vamos ver em seguida. Os métodos abstratos eles são declarados na classe abstrata que obrigatoriamente vai reescrever, reimplementar, sobrescrever esses métodos abstratos lá na subclasse completa. Então, quando uma subclasse ela estende uma classe abstrata e essa classe abstrata possui métodos abstratos, obrigatoriamente vai ter que essa classe subclasse que estendeu da classe abstrata, ela terá que reescrever ou sobrescrever os métodos abstratos que foram declarados na classe abstrata. Vamos ver um exemplo que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de entender. Então, se uma classe tiver um ou mais métodos abstratos, ela deve ser declarada explicitamente como abstrata. Então, se eu tiver método abstrato, a classe ela terá que ser abstrata. Se não, ela pode ser uma classe concreta mesmo. Então, com a representação na UML do diagrama de classe, uma classe abstrata ela é representada com esse estereótipo ou essa palavrinha aqui, abstract, entre dois sinais de menor e maior. Então a gente coloca aí abstract. Seguindo, uma classe abstrata ela pode ter atributos igual uma classe normal, ela pode ter métodos get, set, métodos acessórios, Pode ter também métodos construtores, porque eu posso construir um objeto da classe filha da classe abstrata, que estende da classe abstrata, que parte da sua estrutura pode ser sido declarado na classe abstrata, então ela também tem método construtor. E nesse caso eu tenho a representação de um método abstrato também, que é esse que está em destaque em vermelho, que é o método ganha. Note que ele está em destaque, porém você pode pegar talvez um diagrama de classes em que ele não está em destaque. Mas o que caracteriza ele ser um método abstrato na representação do diagrama de classe da UML é ele estar em itálico, ou seja, ele está com as letras meio caidinha. É isso que define se um método ele é abstrato ou se ele é um método convencional. Então a classe empregado, ela vai ser uma classe abstrata. Para uma classe ser abstrata em Java, basta colocar a palavra abstract após você definir a visibilidade da classe. Então, public abstract class. Então você está falando que estou criando uma classe pública e abstrata.
Com isso, lá na classe main, no método publicidade void main, você já não vai conseguir criar um objeto da classe empregado. Ela possui, nesse exemplo aqui, os atributos nome e salário, possui dois métodos construtores da classe empregado e possui um método abstrato. Notem que o método abstrato aqui na linha 10, ele também possui a sua visibilidade, ou seja, está falando que ele é um método público, e a palavra abstract, que define que o método é abstrato. Então, public abstract double ganha. Então, é um método público abstrato que vai retornar um número double e ele chama ganha. E, diferentemente dos métodos que nós estamos acostumados, o método ele possui um corpo, ou seja, ele possui um abre e fecha chaves. Aqui ele possui um ponto e vírgula no final. Por quê? Esse método abstrato ele tem apenas a assinatura do método, ele não possui um corpo implementado. Então, onde está o corpo desse método? O corpo dele vai estar implementado lá na classe derivada ou na classe que estendeu da classe empregado, na subclasse. Mostrando outro exemplo do mundo real, que fica um pouco mais claro o entendimento, vamos pensar que na empresa onde nós trabalhamos, tem esses tipos de empregado. E aí não faz sentido instanciar um objeto da classe empregado genérico. Por quê? Faz sentido instanciar um objeto de um tipo de empregado. Então temos lá o empregado que é o gerente, temos o empregado que é comissionário, o empregado que ganha por produção e o empregado que ganha por hora. Ele ganha por hora. E aí temos então a superclasse que vai ter todos os atributos e métodos que são comuns para qualquer tipo de empregado. E temos a subclasse, que são essas que eu acabei de citar, que terão atributos e métodos específicos de cada uma delas. Vamos considerar a seguinte hierarquia entre essas classes. Todas as subclasses apresentadas, elas vão precisar redefinir o método ganha. Como se tratam de tipos diferentes de empregados, cada um tem um salário de uma forma, ou seja, o seu salário ele é calculado de uma forma diferente. Por exemplo, o gerente, o salário dele é um salário fixo e pré-definido. Então, já é definido quanto que o gerente vai ganhar. O comissionário, ele tem um salário fixo, mais a comissão vezes as vendas. Então, ele tem um percentual de comissão em cada venda que ele realizou. O funcionário que ganha por produção é o valor do item produzido por produção, né, vezes a quantidade que ele produziu. E o funcionário que ganha por hora é o valor da hora vezes o total de horas que ele trabalhou. Então, note que o método ganha, ele foi declarado como abstrato na classe empregado e ele vai ser reescrito na classe, na subclasse, nessas quatro classes, gerente, comissionário, produção e horista, de acordo com a regra que cada tipo de funcionário ganha o seu salário. Declarando o método ganha como abstrato na superclasse, obrigatoriamente as outras quatro subclasses vão ter que implementar esse método. E com isso, força o programador, o desenvolvedor, a criar uma regra para cada subclasse que estender da classe gerente. Criar uma nova regra para o método ganha. Então, ele vai ter que ser reescrito em todas as quatro classes. Implementando a classe gerente, que estende de empregado, ou seja, gerente é um tipo de empregado, ele tem aqui o método construtor, dois métodos construtores, e é chamado a classe super para instanciar os atributos referentes à classe gerente. E aí, obrigatoriamente, tem que reescrever ou reimplementar o método ganha. E aqui a implementação do método ganha. Então, como foi definido no slide anterior, o gerente ele teria um salário fixo. Então, basta retornar o salário do gerente, que foi definido, que foi declarado o atributo salário lá na classe empregado. Então, para acessar
o método acessor da classe empregado, colocamos a palavra super, que acessa um atributo ou método público ou protegido da superclasse, ponto, o nome do método, que é retornar o salário, getSalário. Com isso, temos a informação de quanto ganha o gerente. Agora, implementando a classe horista, que também estende de empregado, a classe horista ela já possui dois atributos, o atributo valor e o atributo horas. O atributo valor é o valor da hora trabalhada e o atributo horas é a quantidade de horas trabalhadas. Então, instanciando o objeto da classe horista, temos o método construtor implementado na linha 4, que recebe o nome, o valor da hora trabalhada e o atributo recebe o parâmetro horas, que é a quantidade de horas trabalhadas. Para construir um objeto da classe horista, é chamado método construtor da superclasse pelo método super, onde é passado o nome do trabalhador e o valor zero. Por quê? Porque ele não tem um salário fixo. O segundo parâmetro aqui da linha 5, o valor zero, é relacionado ao salário do funcionário. Então, ele não tem um salário fixo, então passa o valor zero. E aí, em seguida, é definido o valor que ele ganha por hora e a quantidade de horas trabalhadas na linha 7, então já é definido. E aí o método ganha, nota que ele foi reescrito e implementado uma regra totalmente diferente do método ganha, que foi reescrito na classe gerente. Na classe gerente tinha chamado super.getSalário, para retornar o salário fixo e definido do gerente. Aqui na classe horista, para calcular o salário do horista e saber o quanto que ele ganha, o método ganha, ele retorna o valor da hora trabalhada vezes a quantidade de horas trabalhadas. Então a regra é valor vezes hora. Retorna o salário, com isso temos o salário do horista. Instanciando um objeto da classe gerente e da classe horista, notem que temos aqui um GE, que é um gerente, um objeto da classe gerente, que tem um nome, João, o salário pré-definido, né, do gerente, R$ 2.500. E na linha 4 temos o objeto ou a variável que aponta para o objeto HR, que é o novo horista, que recebe como parâmetro o nome, a quantidade de horas trabalhadas e o valor da hora trabalhada. E aí, nota que é o mesmo método. Objetos diferentes, porém o mesmo método. Aí o gerente ganha X e o horista ganha Y. E com isso, pode acontecer de termos a ocorrência de um polimorfismo. Aqui um exemplo bem básico, onde foi declarado um objeto, uma variável emp de empregado, e na linha 4 esse empregado ele foi instanciado com o nome João, que recebe o salário de 2.500 e é impresso aqui emp.ganha, ele vai retornar o salário de 2.500. Já na linha 6, esse mesmo objeto ele foi instanciado de uma outra forma, ele foi instanciado como um horista. Então, na verdade, foi construído um novo objeto e emp parou de apontar para gerente e passou a apontar para o horista. E aí, foi construído o objeto José, que ganha R$30 por hora e trabalhou 40 horas. Então, o salário aqui desse horista seria 30 vezes 40, 1.200. Então, o horista ganha 1.200. Iria imprimir. Em relação à classe abstrata na programação orientada a objeto, é basicamente isso, não tem muito segredo. A classe abstrata ela é uma classe comum, só que ela não pode ser estendida, é a regra básica dela. Então tem várias situações, tem nosso exemplo lá do banco, que tem classe que não deve ser estendida. Então é bacana usar esse conceito e é bastante usado na programação orientada a objeto. Bom, no próximo vídeo vamos implementar um exemplo prático relacionado ao exemplo que estávamos usando nesse curso, na disciplina. Vamos ver como que vai ficar essa implementação da classe funcionária abstrata. Vamos colocar a classe funcionária como abstrata e vamos implementar o método abstrato salário mensal. Então, até o próximo vídeo, pessoal.